Oi, gente. Desculpa. Então vamos ver agora essa chamada aqui tão interessante, abominável para uns, funções, né? Porque aqui é apenas uma noção intuitiva desse tão místico, né, mundo da matemática, e que envolve tudo, até o nosso cotidiano, porque pelo que vocês podem ver aqui nos títulos que eu estou colocando apenas nessa partezinha, nesse início da aula, nessa primeira videoaula, porque vem mais coisa. Só que aqui eu estou colocando algo assim generalizado das funções, ou seja, é um conceito básico para que vocês possam ter uma noção para o cálculo integral, ou melhor, primeiro, né, para o pré-cálculo, para depois para o cálculo integral. Mas espera aí, mas isso aqui então, e o ensino médio? Claro, evidente também, que para o ensino médio, isso aqui, para aqueles que ainda vão fazer suas provinhas finais, tanto no ensino fundamental e médio, quanto também na graduação, né, tem muito a ver, precisam disso. Então, a ideia aqui do estratégia é essa, mostrar tudo desse início, que é essa noção, né, sobre funções, para que vocês possam ter uma ideia do que vem a ser uma variável independente e o que vem a ser as variáveis dependentes. Mas o que seria isso, uma variável dependente, a variável independente, tudo mais e tal? Olha, o próprio nome indica. Função, quer dizer, algo está acontecendo em função de outra coisa. Por isso que a gente fala assim, que a gente vai, que eu estou dando aqui para vocês, algumas grandezas, eu relacionei aqui algumas grandezas variáveis. Como assim? Ué, grandezas que estão variando. Por exemplo, número de litros, 1, 2, 3, 4, passa 40 e X. Aqui eu tenho outra grandeza, que é o preço a ser pago. 2,30, 4,60, 6,90, 9,20, R$92, 2,30 vezes X. Obviamente, vocês devem estar notando aqui nessa primeira tabela, que é o número de litros e preço a pagar, né? Esse valor aqui, olha, está um pouco defasado, um pouco não, muito defasado, né? Ainda mais agora, com essa crise na Petrobras aí, nós sabemos muito bem que alguém vai pagar, né, por esses ladrões, por esses vermes que assaltaram de forma vil, de forma baixa mesmo, a nossa estatal, a maior empresa estatal brasileira. Só que ninguém vai ser punido. E como ninguém vai ser punido, lá do alto escalão, alguém tem que pagar essa conta para a Petrobras voltar às suas atividades e ser uma empresa confiável novamente para atrair novos investidores. Quem vai fazer isso? Eu, você, eles, o povo, nós. Entendeu? É assim que vai funcionar. As coisas aqui no Brasil funcionam assim, independente de PT, PSDB, de qualquer outro partido e tal. É assim, essa é a cultura que nós temos. Você elegeu fulano de tal, ele eu não, menos eu não conto, entendeu? Mas quem elegeu esses pilantras que furtam o país assim de forma virtuosa, que consegue mesmo, e ainda fala, né, que repudiam essas declarações infames, essas acusações infames, repudiam veementemente. Então tá, então pronto, então fica assim, né?
Agora, tem também aqueles eleitores do Brasil, tem esse problema, né? Aquele eleitorado que vota em benefício daquele partido, por amor àquele partido e em causa própria. E não em benefício de um coletivo. Então, infelizmente, isso acontece. Aí, o que é essa tabela era para ser real. 2,30 um litro de gasolina, hoje está em 3, sei lá quanto. Eu não sei, porque eu também nem ando de carro. Eu não preciso de abastecer carro. Então, não sei. Mas que é uma realidade dura de se ouvir aí por aí, fazer o quê? Né? Alguém tem que pagar essa conta. E esse alguém somos nós. Chama-se povo. A atual presidente da República, e que foi reeleita, agora, quando os jornalistas perguntam para ela: oi, presidente, fala aqui para nós alguma coisa sobre a corrupção e tudo mais, ela manda beijinho, dá um tchauzinho assim só e pronto para os jornalistas. Se fosse alguns meses atrás, essa mesma presidente aí da República, ou presidenta, que eu não dou conta, né? Muito, cara. Presidenta é muito. Então, essa presidente aí da República, ela estaria beijando os jornalistas, agarrando os jornalistas. Mas hoje, como ela já foi reeleita, agora ela fala assim: tchau, 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 tchau. Vai se ferrar. Entendeu? Fala assim, simplesmente. Estou falando que com Aécio Neves, PSDB seria diferente, não. Não é isso, não. Também não. Ah lá o escândalo dos trem metropolitanos de São Paulo. Que é PSDB e que o governador lá foi reeleito de uma forma esmagadora. Então, quer dizer, isso é Brasil. Eu estou falando Brasil. Onde avião explode no ar em véspera de eleição, com candidato lá dentro, e por aí vai, em tudo, vale tudo aqui nesse país, entendeu? O Supremo tem processos chamados ocultos, que o povo não pode saber. Gente, eles são deuses, eles se acham soberanos deuses, né? Supremo Tribunal Federal de Justiça, no Brasil, é assim. Então, fazer o quê? Bom, já fiz o meu comercial político, a minha propaganda política, então vamos lá. É isso aí. Agora, aqui no Brasil, assim, as funções, né? Nós estamos em função deles. Deu para entender também? Fazendo essa analogia aí, a grosso modo. Né? A grosso modo, infelizmente. Né? Porque a gente coloca esses caras lá, mas acaba que depois eles estão em função, nós depois viram o jogo. Nós é que vivemos em função deles lá, que são os governantes. É muito doido isso aí. Bom, meu tempo está indo embora aqui, eu estou falando bobagem. Olha, numa função, para vocês terem uma ideia, eu pus aqui uma primeira tabela, onde a gente fala de litros, número de litros e preço a pagar. Esse litros aqui, no caso, é o combustível. Vamos falar de uma coisa mais comum aqui, a gasolina. Pode ser? Né? Porque eu nem pus aqui e nem sei se tinha, mas não tem também não. Eu peguei o exemplo, coloquei aqui e tal, pronto. Mas vamos entender que fosse então a gasolina. Número de litros, tá? Agora, olha para vocês verem a independência. 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, pontinho, 40 litros, X litros. Olha, isso aqui a gente pode chamar então de uma variável independente. Independe de nada. Eu vou lá no posto, chegar, quero colocar 1 litro, quero colocar 2, quero colocar 3, quero colocar 4, quero colocar 40 litros de gasolina, quero colocar X litros de gasolina. Agora, daí vem, olha, foi estabelecido que 1 litro de gasolina, por 1 litro de gasolina, eu vou pagar R$ 2,30. Se eu vou pagar R$ 2,30 por 1 litro de gasolina, então eu posso escrever aqui também que o seguinte, eu posso escrever aqui, deixa eu achar aqui o nosso pretinho aqui, que a minha variável
a minha variável dependente é preço a pagar. E a variável independente é o número de litros que eu vou colocar. Tá legal? Bom, diante disso, a gente tem, eu vou colocar aqui de vermelho, só para que vocês possam ter uma ideia. Olha, o preço da gasolina passa a ser R$ 2,30 vezes X. Mas o que é isso? O que isso quer dizer na verdade? Olha, você que está começando, por favor, tome cuidado. Variável dependente é aquela que depende da outra, que está em função de uma outra determinada variável. Ela só pode acontecer em função da outra. Estão me entendendo? Então, muito cuidado, porque nessas provas de introdução ao pré-cálculo, ao estudo das funções, né, seja no ensino médio ou no pré-cálculo, por exemplo, que é o estudo antes de começar o cálculo integral, esse primeiro aqui seria, né, já o cálculo integral. Pronto. Mesmo assim, ele também tem, posso mostrar aqui para os senhores, que ele vai começar fazendo uma breve noção aqui de funções, para que vocês possam ter uma ideia. Aqui vocês podem olhar aqui, olha, tá vendo? As funções essenciais e tudo mais. Então começa de funções. Mas no pré-cálculo você tem uma noção melhor. Então olha só, vivem perguntando, vamos perguntar, qual que é a variável dependente? A variável dependente é essa que vai acontecer, por exemplo, quando eu coloco 1 litro de gasolina, eu vou pagar R$ 2,30. Se eu colocar 2 litros de gasolina, eu vou pagar R$ 4,60. Por que eu vou pagar R$ 4,60? Porque R$ 2,30 vezes 2 litros de gasolina é 2 vezes nada, 2 vezes 3 são 6, 2 vezes 2, 4. 2 casas decimais, 2 casas decimais. Tá aí então o porquê que você vai ter R$ 4, porque é 4 vezes X. Quem é esse X? Ora, esse X é a variável, é aquele X que nós queremos descobrir. Entendeu? Então, caros amigos, veja bem, então nós temos o que é uma variável independente e o que é a variável dependente. Aquela que depende. Tá? Então, isso aqui, P igual a 2,30 vezes X, nós vamos chamar de lei da função, ou fórmula matemática. Ou fórmula matemática da função.
que é isso? Ora, é que vai determinar esse lado de cá da tabela, porque o lado de cá já vem pronto para você. Ele já está pronto, não é isso? 1, 2, 3 é o cara que chega lá no posto e fala, eu quero colocar 40 litros. Então, olha, o preço está condicionado à quantidade de litros que eu vou colocar. Então, eu quero 40 litros vezes o X. Quem é o X? É o preço unitário desse litro. Então, eu vou pegar 40 e vou multiplicar por R$ 2,30. Então, fazendo a continha aqui, olha, R$ 2, coloque o decimal em cima, vezes 40, tá? Você pode montar assim, olha, 4 vezes nada, nada, 4 vezes 3 são 12, vai 1, 4 vezes 2 são 8, com mais 1, 9, né? Então, nós temos aí duas casas decimais. Aqui embaixo não tem? 2 casas decimais. Aí o preço, olha, R$ 92, tá? E a lei da função é essa aqui. X, então, passa a ser X litros, R$ 2,30 vezes X. Quer dizer, vezes a quantidade que eu vou colocar. Então, peraí, não seria aqui? Você não trocou, não? Não poderia. Gente, no produto, a ordem dos fatores altera o produto? Não. O resultado? Não. Aqui, se você quer, então, o certo seria obedecer à lei da função lá. Você pega o 2,30 vezes a quantidade que eu vou colocar em litros. Essa quantidade aqui já está pré-estabelecida. 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5, 6, 7 litros, tal, 30, 40 litros, X litros. Pronto, está aqui então, X litros. Vezes o preço, o valor unitário dessa gasolina. Na tabela de baixo também, que é o lado de um quadrado simbolizado por L e o seu perímetro simbolizado por P, acontece a mesma coisinha. E observe ainda aqui no quadrado, olha só, gente, aqui nós temos retas perpendiculares, não temos? Eu fiz questão de colocar até isso aí para vocês relembrarem, tá? E quando nós temos retas perpendiculares, que são duas retas que vão se encontrar em um único ponto, quando elas se encontram, elas se cruzam, elas formam ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. Então aqui eu tenho 90, 90, 90, 90. Isso aqui é um quadrado. Cada quadrado, eu quis mostrar para vocês aqui que um lado tem 1 metro. Então, esse lado aqui tem 1 metro, aqui tem 1 metro, aqui tem 1 metro, aqui tem 1 metro. Entendeu? É assim. Agora, olha só. Vamos supor, para vários quadrados, eu tenho aqui a medida do lado. 1 metro, 2 metros, 2,5 metros, ou 2,5 metros, 3 metros, 4,1 metros, x, blá, 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 e L, né, metros, por exemplo. Tá, tudo bem. Qual vai ser o perímetro? Então, eu posso também, por definição, escrever que essa aqui é a minha variável dependente. Por quê? Olha, para que eu ache o perímetro desse quadrado, eu vou ter que depender da medida do lado. Então, essa aqui é a minha variável independente. Tá? Essa aqui é a minha independente, quem está do lado de cá. Por quê? Porque eu posso ter um quadrado com 1 metro de lado, outro quadrado com 2 metros de lado, outro quadrado com 2,5 metros de lado e por aí vai. E dependendo desse quadrado com esses lados, eu vou ter então o meu perímetro. Lembrando que o perímetro, eu vou tirar isso aqui agora, que é do lado lá, ele também simboliza, aliás, ele é dado, o perímetro, no caso aqui, ele é dado por, o perímetro é igual a 4 vezes o lado.
Mas por que 4 vezes o lado? Porque um quadrado tem 4 lados. Não é que esse 4 aqui é um valor dado, não. Entendeu? É porque é 4 vezes aquela quantidade de lados que tem. O quadrado tem 4 lados iguais. Esse lado aqui é igual a esse lado aqui é igual a esse, e enfim, todos são iguais. Então, se aqui tem 4 metros por 4, 4 por 4, 3 por 3, 2 por 2, 1 por 1, 4,1 por 4,1, 2,5 por 2,5, e assim vai. Então, a gente, para encontrar o perímetro, basta eu fazer essa multiplicação. O perímetro vai ser igual a 4 vezes, por exemplo, 1 metro. 1 metro, então, eu vou ter um perímetro igual a 4 metros. Se eu tenho ali que o L vale 2, então o meu perímetro é igual a 4 vezes L. Perímetro é igual o L valendo 2, 4 vezes 2, que é igual a 8 metros. Esse aqui, o L valendo 2,5, então fica, perímetro igual a 4 vezes L. Perímetro é igual a 4 vezes 2,5. Aí você faz a multiplicação aqui. 2,5 vezes 4, 4 vezes 5, 20. Vão 2, 4 vezes 2, 8 e 2, 10. Uma casa decimal, 10 metros. Tá vendo? Aqui, ó, 10 metros para 2,5 aqui. E por aí vai. Esse também aqui, então, esse P igual a 4 vezes L, também é o que eu vou chamar de lei da função. Aqui também, lei da função, ou posso chamar também de fórmula matemática da função, viu? Eu nem vou repetir aqui mais não, porque o nosso tempinho aqui, nessas duas tabelinhas, e mais 10 minutos que eu perdi falando politicagem, asneira, falando de Petrobras com vocês aí, já tomou meu tempo. Mas é isso. Agora eu vou mostrar para vocês 2 outros exemplos que dá para você entender melhor também. Mas eu acredito que, olha para você ver, mostrando aqui um dia a dia seu, você já tem uma noção do que é uma função. Mas a ideia aqui, primeiro, o objetivo é mostrar quem é uma variável dependente e uma variável independente, tá bom? A ideia é essa, mostrar, através de uma noção intuitiva, quem são essas variáveis que nós temos aqui na minha função. Quem é a variável dependente e quem é a variável independente. Ou seja, aquela que vai depender, por exemplo, se eu vou abastecer um carro, se eu vou colocar 40 litros de gasolina, então eu vou pagar um preço referente a 40 litros